o estilo de vida faz parte de ser cristão. Porque senão esse assunto não estaria na Bíblia. Hoje eu já vou começar tomando água, tá bom? Eu nunca comecei o programa assim, exatamente porque o assunto de hoje, já vem comigo, não é só água, é muito mais do que isso, mas pela primeira vez a gente começa a tocar aqui num assunto totalmente voltado para o bem-estar, para a saúde, para a alegria. Tomou água já? Não tomou? Então pega lá para acompanhar o nosso podcast, porque hoje o papo vai ser bom demais e você vai rejuvenescer com a gente aqui, como eu já tô sentindo que vai ser a conversa, tá bom? Bem-vindo ao nosso programa Inverso. Você já sabe que inverso é porque no mundo de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu. Então a gente rema contra a correnteza, é minoria na maioria, contanto que com a Bíblia e com saúde a gente possa testemunhar desse Jesus que ama tanto a gente. Então curta, compartilha, comente, concorda, discorda, mas vem com a gente. Aqui é família, onde cada vez mais a gente traz gente nova. E hoje, mais de 60 programas. As três aqui são novos, nunca vieram. Eu tô feliz porque sempre tem alguém aqui que já participou. Hoje é tudo inédito, então você vai curtir com a gente esse papo legal. Gente que pegou estrada, veio de longe, pra gente conversar sobre coisas que vão fazer bem pra você. Já vou direto pra apresentação e hoje eu tenho o privilégio de apresentar ela, que trabalha com a gente, está super feliz de participar pelo podcast, que sempre faz as fotinhos. Pastor, não vou participar. Vai sim, é uma ordem do departamento, todos vão participar em algum momento, chegou a sua vez. Isa, eu chamo de Oi, Isa, você vai se gente. identificar, fala um pouquinho quem é você, por que você foi obrigada a estar aqui hoje, e isso faz parte, né? Com certeza. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, me chamo Isa. Sou graduada em Publicidade e Propaganda. Cuido ali das redes sociais da União Central Brasileira, com a Monize maravilhosa. Beijo, Mo. E estou aqui, né? Por leve e espontânea vontade, viu? Sem pressão nenhuma. Não, a gente brinca porque todos, a gente chama todos para participarem. E a gente sabe que esse assunto é assunto que a Isa, ela curte, ela trabalha bastante com jovens, além do teu trabalho profissional, Isa, é legal no final de semana a extensão do teu trabalho missionário. Sim, E você sim. ama o que você faz, mexe com jovens. Maridão, o nome dele? Maridão, Rodolfo, amor, beijo, te isso amo. Aí. Tá preparado para falar sobre esse assunto? Correu? Com certeza, ontem com pra falar certeza. desse assunto. Preparação já está aqui em 3 meses, ó. Maratona Fitness, pronta. maratona, Ó, com essas academia. duas aqui, você está agora sendo Eu já vi provocado. que eu estou aqui acompanhada, bem acompanhada, Legal, né, pastor? legal, Isa. Bem acompanhada. Bem, quanto tempo você está com a gente? 2 anos, 2 pastor. anos, tá aguentando 2 o Fabinho, anos. a Jaque, Sim. a Lara ali, né? Não é fácil, mas a gente Tá ama bom. eles. Que bom que tem eu aqui pra aliviar e deixar tudo mais legal, bem bacana, Exatamente, né? pastor. Só que não, né, gente? Vamos lá, tudo bem? Luana, que legal, doutora Luana, mas eu vou pular todas as apresentações e obrigado por estar com a gente aqui, né? Tá pertinho, né? Pegou estrada assim, pastor, eu peguei 10 minutos de chão ali. 15. 15, né? Fala pra gente um pouquinho de você, Luana. Pastor, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um privilégio. Eu trabalho no Cevisa, né? Como você falou, é um spa médico, Legal. com o intuito, assim, de auxiliar os pacientes de forma integral, cuidando tanto da saúde física, mental, espiritual, né? Eu sou nutricionista, faz 4 anos já que eu estou trabalhando lá, e é um privilégio, né? Poder contribuir, auxiliar aí nessa transformação de vida, né? Da saúde das pessoas. Que bacana. Família, como que é? Minha família é do Rio Grande do Sul. Estou aqui porque casei com um paulista. Eita! Então, acredito que não volto mais. Tá legal. E a família deixa saudades, né? Mas é um privilégio estar aqui. Faz 14 anos que eu moro no estado de São Paulo. 14 anos. E no Cevisa há 4 anos. Há né? 4 anos. Nossa, o Cevisa é uma benção, né? Temos na igreja adventista ao redor do mundo algumas estruturas assim voltadas para o testemunho do corpo. É tão importante, é um mundo onde se objetifica Sim. o corpo de um jeito. Olha, se você está curtindo, vai lá, pesquisa um pouquinho sobre filosofia de vida saudável dos adventistas do 7º dia. Não é que eu tô aqui puxando a sardinha pro meu lado. Não, é porque é um testemunho pro mundo. Então, se você quer viver mais, tem outros grupos ao redor do mundo que têm uma vida mais longeva. Mas vai lá, pesquisa um pouquinho mais. Por que os adventistas do 7º dia vivem mais? É o que a gente quer conversar hoje. E aqui é o nosso spa que realmente traz a gente já foi várias vezes, né? Fica lá num dia, 3 dias, 5 dias. Que especial que é a pessoa sair dali dizendo... desintoxicou bastante. Sai transformada, né? Você acha que o mundo a sociedade está doente e intoxicada na sua pele, no seu corpo, no seu jeito de viver, né?
Com certeza, né? A gente toda semana tem o privilégio de ver a transformação na vida das pessoas, né? Elas saem felizes, né? Transformadas, renovadas. Isso é muito lindo. E eu ouvi uma frase de uma escritora que disse: quem controla o apetite, controla tudo. Não é? É isso É tão aqui, né? difícil, Ellen né? White fala isso. E eu acho bacana. O apetite é um das maiores desafios que nós temos de autocontrole. Então, olha, se prepare. Eu comecei tomando minha aguinha. Não é fácil. Eu não tô aqui perfeito para nada. Tô aqui para ouvir vocês. E no podcast a gente aqui não veio ostentar a perfeição, mas conversar até das nossas próprias lutas, né? E aí vamos para Teru. Que legal, Teru. Poxa, a gente tem até umas lembranças, né? Quantos anos, quanta coisa boa. Você tem sido uma bênção, Teru, tá? Então, quantos anos ali à frente da Novo Tempo, um programa que começou lá atrás, no meio da lama, do barro. Eu tenho um Ele pouquinho... tá fazendo a fita voltar na cabeça dele de não, como eu tenho um pouco de começou, né, vergonha, pastor? tá? A tua vinda aqui é um pouco de meia-culpa. Imagine. Algumas coisas que a gente jogou você lá no passado para fazer. E hoje a gente vê a estrutura, programa diário, tá aqui o Danilo, né, seu produtor, eu também me conhece de longas datas. Gente, isso aqui por quê? Porque a gente teve trabalhando ali na Rede Novo Tempo de Comunicação há alguns anos atrás, 12 anos atrás, e ali vivemos alguns momentos de programas que surgiram e que ninguém nem vai imaginar como se fazia os programas, né, Teru? E hoje você numa programação ao vivo, um programa lindo na Novo Tempo. Então um abraço para a Rede Novo Tempo de Comunicação, para a TV Novo Tempo, o que você representa lá. Mas aí, puxa um pouquinho o passado e me conta hoje o cenário, o que é Teru, apresentando o programa Vida e Saúde, né? Pastor, Obrigado uma por ter bênção. Eu agradeço o convite, agradeço a presença das meninas aqui também. Uma honra estar aqui com você. E o Vida e Saúde realmente tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas e na minha também. Na minha, quanta coisa eu aprendi e aprendo. É interessante, estou 15 anos lá 15 anos, né, com aquela galera que, graças a Deus, inflou, né? A gente fazia o Vida e Saúde com 2 pessoas. Hoje tem quantos? Estamos, eu acho que com 15 pessoas. Meu Ixi, Danilo, amigo. eu acho que de produção a gente tem 8 ali bem junto da mas tem gente, mas mais. Que aumentou. bênção, Teru. E a estrutura, realmente a igreja tem entendido que é importante a gente investir, né? A gente vê a Luana falando aqui, e tantas outras instituições e vários ministérios também informais, trabalhando nessa questão da saúde, porque não tem como escolher mais. Deus falou lá atrás e a ciência está mostrando hoje. A ciência está testemunhando hoje que este é o caminho. E Teru, você é Vida e Saúde, e o Vida e Saúde é você, né? Não adianta. 15 anos depois, você quando chegou lá e hoje, a gente conversou aqui antes de gravar, fica nervosa, é tudo tão gostoso, você criou uma habilidade, você tem essa benção, esse traquejo de comunicadora, claro. Mas é que é uma comunicadora com o tema que é Bíblia também, só que é o mais forte para alcançar a sociedade. Que alguns não querem, a princípio, saber de Bíblia, mas todo mundo quer viver mais, rejuvenescer, ficar sem ruga, por botox, Ozempic, comer direito e ser feliz. Enfim, e você todo dia tá ali com isso. Quando você olha para 15 anos atrás e hoje você, Teru, o que você vê da Teru que começou um programa falando de saúde e hoje, 15 anos depois, você vive isso, a tua vida, a tua família, você não dá para lá chegar a apresentar e depois no final comer 10 lasanhas, né? Você tem que viver um pouquinho isso. Então, o que você apresenta para o que você vive? Como é que você vê esses 15 anos crescendo junto no Vida e Saúde? Pastor, eu fui convidada por Deus, porque a minha comunicação naturalmente é baixa. Eu sou tímida. Olha isso, e a né? minha comunicação é baixa. Então, eu estar na Novo Tempo hoje, fazendo Vida e Saúde, é um milagre de aceitar o que Deus coloca pra gente. Você nem morava lá, né, no começo? Nem né? morava lá, eu disso. fazia viagens, tem gente que acha que eu fiquei grávida por uma gestação de elefante, né? Vários meses, porque eu fiquei gestante 2 vezes e a gente fez umas gravações que meio que emendaram ali, mas eu vejo o cuidado de Deus. Eu amo esse assunto, eu aprendi a amar e obedecer a Deus nesta questão, e o que não significa que é fácil para mim, mas quando a gente ama, as coisas se tornam melhores. Então eu sinto Deus agindo e Deus abrindo caminhos que eu jamais teria escolhido, mas que por confiar tá dando certo. Tô Hoje com a ele. família mora lá e você Vanderlei assumiu Vida e Saúde, extensão Vanderlei da casa. tá junto, o ministério é familiar, a gente sabe disso, né? Em todas as esferas. Quando um tá, o outro tá junto, a gente tem segurança, tem firmeza, tem amor. E as crianças também. As crianças também. Às vezes não gostam de todas as comidas saudáveis que eu trago do Vida e Saúde, mas experimentam. Tá bom, um dia elas vão escolher. Legal. Gente, estou muito feliz que vocês estão aqui, tá bom? Eu quero, assim, tirar toda a formalidade para vocês ficarem super à vontade, porque é histórias, né? E são
3 mulheres com as suas realidades e obrigado, produção, porque eu acho que a mulher, a mãe, a esposa, essa patroa da casa que a gente tem tanto carinho, respeito e valorização, vocês encaram os desafios, gente. Além de vocês... Você tá na minoria hoje aqui, hein, tô pastor? Você tem total. que tomar cuidado. E a gente, é a Ellen, amor, tomou água, amor, não sei o que. Eu falo, gente, aqui não é nem um pouco questão de gênero envolvida, mas é o amor que a gente vê. E mulher, aqui vocês vão falar das lutas de vocês, das experiências de vocês, mas também como vocês têm que educar filho, comer direito, um maridão que é uma mala sem alça, às vezes tem que ir lá. É isso. E hoje, por isso, o programa vai ser muito gostoso. Vem pra cá, nossa caixa. Você já entendeu que o assunto é saúde. Essa caixa aqui, e nem eu sei o que tem dentro, mas hoje eu quero só ver o que aprontaram. Ah, é? Tá bom. Nem eu sei, Você pastora. que Jaque sempre nem faz, quis né? me contar o que Gente, tem olha, nessa todos caixa. os outros podcasts até hoje, a Isa junto com a Jaque vão atrás da caixa. Hoje a Isa não sabe. Prometi uma maçã pra ela, ela não quis. Não quis te dar. Não tem resposta certa, tá bom? Nem errada, é a resposta, porque aqui vai ser algum objeto que faz vocês lembrarem do nosso assunto e aí começando o bate-papo, tá bom? Vamos ver. O que será que vem Ai, aí? gente, obrigado. Ah! Tem que jogar? Sério? Eita. Não corta, tá bom? Calma, volta a fita. Nem eu sabia que era um Ai, jogo. Você gente. sabia que era um jogo? Também O não. bom do podcast é que é isso aqui, cara. A gente não corta. Ah, então por quê? Vai tirando. Amei. Produção, tira. Quem ficar com a E batata... até a última que não sai. Ah! Eu estraguei tudo. Você não hoje, pode pegar a gente. batata errada. Você não pode pegar errado. bacaninha. Então tinha batata que pulava. Isso. Gente, obrigado, tá, Jaga? Eu peço perdão, mas a edição não vai cortar não, que faz parte. Vamos lá, gente, vamos conversar sobre isso, porque é interessantíssimo, né? Já vamos falar do que se vende, do que se compra, do que se come e porque é tão gostoso e tão difícil, né? Batata O frita, que vem na mente de gente. vocês? Boa, né? É um alimento hiperpalatável, né? Então tem gordura, Eita. tem sal, sódio, né? Então os alimentos industrializados, é interessante a gente pensar que eles dão sabor, né? Eles têm sabor, a indústria parece que trabalha nisso. Eu não trabalho assim com extremismo, né? Mas me preocupa o fato das pessoas estarem consumindo em grande quantidade esses alimentos, e não só a batata frita, né, mas tantos outros hoje que a indústria, ela coloca na mesa das pessoas, e das crianças também, né, então é assustador o quanto tem aumentado o consumo, e com isso, as doenças, né, diabetes, doenças cardíacas, né, colesterol alto, obesidade, é bem preocupante. Então, quando eu olhei, pensei, nossa, realmente, o aumento é grande, né? Vamos lá, Risa. E ao mesmo tempo encanta os olhos, né? Porque é uma Encanta. coisa que, como você falou, a indústria trabalha pra isso, pra Isso. divulgação, pra publicidade, pra você comprar e consumir mesmo, né? E é uma coisa que é fácil acesso, né? Muitas vezes, em alguns lugares, você passa ali, pega a sua batatinha, sua refeição do dia, pode-se dizer, né? A correria que a gente vive hoje em dia é tudo muito fácil, muito prático. E com essa ilusão, a gente acaba achando que tá sendo bem nutrido, que a gente tá vivendo uma vida tranquila, né? Comendo isso aqui. Mas é o que você falou, é uma coisa que é ilusória mesmo. Não tem como a gente falar que isso aqui é um alimento saudável, né? Não Vamos tem lá. como. Pastor, fala aí. Você nunca comeu uma batatinha dessa? Pô, Gente, não é tem, não gostoso. tem, Ela aqui começou tá falando que é todo mundo- palatável. Gordura, sal. Quem não ama? Isso aí. Tem gente que até come com sorvete, assim, né? Batata e sorvete ao mesmo tempo. Eu acho que o alimento que Deus deu pra gente era um alimento assim também palatável. Oh, que legal. O Gosto de pecado pensar. transformou porque a gente vem degenerando e porque Satanás fez um plano muito bem bolado para transformar, e num dos livros da autora americana Ellen White, ela descreve como foi essa reunião para transformar aquilo que Deus deu em algo distorcido, pegar o vinho, pegar o fruto da vide e transformar no vinho, pegar o trigo e transformar a cevada, transformar na bebida alcoólica e assim por diante. Esse foi um plano estratégico e a gente não pode consumir nada, nem aquilo que os nossos olhos consomem, que a nossa mente consome, de maneira ingênua. Olha isso. Não podemos, porque tem uma agenda por trás de absolutamente tudo que nós fazemos hoje. A cor da roupa que eu compro. Tudo. Aquilo que eu leio, o tempo que eu gasto fazendo as coisas. Mas voltando para a comida,
é uma agenda que a gente precisa entender que existe por trás. A cor, o jeito, a textura, o sabor, aquilo, a sensação que isso gera em mim. E aí, a gente precisa entender que Deus, voltando à ideia original, o alimento que Deus criou também é palatável, gostoso, criativo. Ele faz essa alternância cerebral do meio azedo, meio doce, mais crocante, mais suculento, que o nosso cérebro gosta. Só que a gente precisa redescobrir esse sabor novamente. Exatamente. Quando a gente às vezes entra no automático, né, do consumo automático, isso aqui não é só gostoso, não é só bonito, não é só legal de pegar e comer. A gente tá falando da batata, mas podia ser uma caixa de bombons. Sim. É barato também. Uhum. E esse é mais um apelo para que a alimentação saudável, a alimentação divina, não seja parte da nossa vida, porque está fora do meu orçamento familiar. Nossa, Turu, é muito forte isso. Eu me lembro nessas andanças mundo afora, né? O que sai dos Estados Unidos vai para o mundo, né? E eles são conhecidos como o país pior na sua dieta, mas também que mais se vende, e tudo é encantador. Daí disseram que eles têm 3 ou 4 características, né, dessas comidas, né? É crocante, é fofo, é colorido. Sempre. Vai ver, aquelas coisas. É crocante, é fofo, macio, é colorido. Sabe? E doce ou salgado. Aí você falou uma coisa muito certa, porque o crocante, o macio e o colorido também tem nas frutas. Tem uma fruta que é crocante, tem vegetal que é colorido, tem coisas que são extremamente macias. Então não dá para dizer, não, é porque essa comida aqui é crocante, é colorida e é macia. Porque na natureza também tem, só que se perdeu o encantamento pelo fofo, macio, crocante, colorido de que Deus fez. Então você vai num donuts, que é uma delícia. Vamos dizer, gente, eu quero aqui, não quero... não, é horrível de gourmet. Não, a batata frita e jiló tem uma diferença, com todo carinho. E é essa piada que se faz, daí todo mundo vai dizer, não, então, porque a natureza é jiló, isso aqui é gostoso. Como é que a gente pode ter esse contra-marketing? Porque, desculpa, o marketing é completamente desfavorável. Fora, claro, uma geração que está se despertando à saúde, tá tudo bonito. Mas na maioria dos casos, ainda os filhos que temos, a grande maioria do mundo não tem uma educação saudável. E com isso eles são alimentados de batata frita, cachorro quente, hambúrguer, e essa é a comida que nós temos. E é gostoso. E se no céu não tiver um hambúrguer, que não vai ser gostoso. E aí, como vocês veem isso? Como é que é lá, Luana? A Luana lida com muita gente que quer transformar o corpo, a doença, e lá no serviço entende, Lu, que isso aqui vai ter que ser... tem que ser passar retirado, uma semana né? sem A gente faz assada. Assada. A batatinha e palitinho. Mas assim, eu atendo no centro médico, né? Faço a parte clínica ali também. Só que eu percebo que quando os pacientes eles procuram um nutricionista, dá medo. Agora eu vou comer só alface, tomate, beber água. Vou virar né? passarinho. Isso. Né? Vou comer só sementinha. As piadas. E é uma restrição, agora eu vou entrar na dieta, né? É interessante que uma vez eu recebi um paciente, um rapaz assim forte, alto, né? Enquanto eu fazia anamnese e tal, ele disse assim, doutora, posso te falar uma coisa? Daí eu olhei assim pra ele, pode? Daí ele disse assim, eu tô com medo. Daí eu olhei assim, não, calma, vai dar tudo certo, né? Mas assim, a gente não precisa ter o medo da mudança, porque está muito mais relacionado à inclusão daquilo que eu posso comer, né? Então, eu vejo que os pacientes, às vezes, eles querem mudar hábitos, mas eles querem ser transformados de uma hora para outra, né? E eu sempre falo, ninguém dorme de um jeito e acorda uma nova criatura. E é um processo, é difícil? Né? É a longo prazo. Então, assim, eu posso incluir mais. Não tá comendo fruta? Vamos começar com uma, pelo menos? Né? Qual que você mais gosta? Então, a gente vai trabalhando com estratégias. Porque, inclusive, existem hábitos que a gente... que são transgeracionais. Tem o jeito que eu aprendi a comer, que era da minha avó, da minha bisavó, que eu nem sei, que eu nem conheci, mas o jeito foi passando, pastor. E a gente acaba... querendo isso, porque isso não é só gostoso na boca, isso também aquece um pouquinho do coração. Afetivo, né? Tá ligado também com o emocional, muitas vezes, né? Vocês são aqui da área, vocês podem dizer mais em relação a isso. Que a comida muitas vezes não só satisfaz, mas também tá ligado com o estresse, com o que eu vivo, a rotina, o que eu penso. Então, acho que tudo isso influencia muito também, né? A gente come porque a gente tá triste, come porque tá feliz, porque tá preocupado, angustiado, né? Come pra lembrar de alguém. Como a Teru falou, a questão da infância, né? Nossa, eu tomo, vamos lá, Nescau, né? Eu tenho um primo que toma leite Nescau todos os dias com pão.
porque eu comia com a minha avó quando eu era criança, né? Essas memórias Então, afetivas, memórias né? afetivas. Mas a gente pode criar novas memórias, né? Como eu falei, é um processo para a vida. Vocês duas aqui, né, Isa, a gente tá aqui para aprender junto, mas você lida com pacientes o tempo todo, 4 anos numa clínica e 15 anos apresentando um programa de interação e agora ao vivo, 8 anos com gente interagindo com você lá, né, o que vocês vão vendo dos públicos que vocês lidam? Porque realmente há um despertamento, inclusive marqueteiro para os novas, geração saudável, né, geração super fitness, super academias de R$3.000 por mês aqui em São Paulo, então também tem o luxo do exercício. Mas quem chega para vocês, é difícil mudar a mente, é difícil dizer, cara, não é assim você não vai conseguir. Eu tenho dificuldade com água. É a Ellen que me lembra, tá, amor, toma água. Ela toma 2 a 3 litros por dia, ela cresceu, é geracional. A família dela me admira, ela come salada como eu tenho atração pela batata frita. Para ela é uma delícia a salada, é um momento da refeição. Eu falo, Ellen, como é diferente a gente, cada um com o seu jeito. Ela me ajuda, então eu me coloco em lugar desses, que tem que tomar água porque a esposa lembra, comer salada porque o outro tá melhor que você nisso. Eu acho que a grande maioria tem esse preconceito, essa luta, né? Como é que vocês vão vendo como lidar com isso? Que conselho vocês dão? Eu acho dificílimo mudar. Eu sou super assim, tenho uma personalidade assim, que eu gosto de fazer aquilo que é certo. Sim, então eu busco fazer o que é certo. Mas eu não gosto de mudanças. E a mudança alimentar é uma dificuldade que não é só uma coisa minha, obviamente. Tem gente que passa uma vida inteira sabendo que aquilo que está fazendo vai morrer, vai causar morte, e a pessoa não consegue abandonar. Então, por quê? Porque a gente... Certo. Às vezes é o único prazer que você tem na vida. Às vezes você não vai ter outro prazer na vida a não ser o comer. Para pensar. Existem circunstâncias que não trazem mais nada. E aí você acha que não vai encontrar prazer nas outras coisas. Eu acho que a chave vira, pastor, quando você entende que é possível comer uma batata que não é frita, que foi feita no forno e ela ser extremamente saborosa e não perder para essa daqui. Eu conheço várias pessoas, inclusive com transtornos difíceis de alimentação, com anorexia, com bulimia, na verdade, e que a chave virou quando essa pessoa percebeu que, cara, dá pra comer sorvete sem culpa, gostoso, sendo saudável. E a gente tá numa fase da história dessa humanidade que favorece muito isso, porque essa evolução, essa geração que tá trazendo aí uma proposta de comida mais saudável, de fitness, de ser, né, de cuidar melhor do corpo, mas não com o objetivo certo, talvez, com o objetivo um pouco distorcido, tá mostrando isso. O próprio Vida e Saúde. Se a gente pegar a comida dos anos do início, era diferente da comida que a gente apresenta hoje. Visualmente, combinação. Existe uma verdadeira engenharia. Olha isso. Uma verdadeira engenharia para funcionar de um jeito que a gente também encontre prazer. E aí a gente entra numa questão perigosa, porque a gente vive para comer ou come para viver? Porque atualmente a sociedade faz o quê? Vive pra comer, gente. Vive pra comer. E você só vai viver uma vez, tem que ser bom e tem que se dane, entendeu? Faça aquilo que vem. Você só tem o hoje, né? Meu corpo, minhas regras, eu vivo do jeito que eu quero. Então, realmente, é o inverso. A gente precisa, a pessoa que deseja experimentar algo diferente, ela precisa entender qual é o inverso. O inverso, na verdade, é o original, né? Nessa questão. E haja morango do amor. Né? Eu quero ouvir vocês. Já até passou, viu? Isso aqui já é velho. Quando vocês estiverem assistindo isso aqui, as trends vão e voltam. Em uma semana sobem. Mas eu sei que o povo tá vendendo, né? Nada contra aqui. A gente não vai aqui fazer nada de extremismo, mas não é um movimento. Eu fico pensando... Queria ouvir você, Lana, porque imagina, você lá tá ajudando na conscientização de pessoas que chegam. Veja, é barato? Legal. Daí é barato, mas vão gastar depois para ter que fazer uma desintoxicação, fazer uma clínica. Vai custar caro depois, o barato de agora. Então, como é que você vê essas trendezinhas que vêm assim, gente do céu, o morango é tão lindo, mas por que a quantidade enorme de açúcar? Então, vocês que sabem de como isso é uma bênção, o natural, deve dar uma frustração ver como a gente se é seduzido por aquilo que realmente é uma miragem e vai pro estômago e varre uma sociedade inteira. Não tem como, né? Eu percebo assim o quanto que o ser humano é influenciável, né? Então você vê o outro, não, vou fazer igual.
né? Mas dificilmente você acaba sendo influenciado pelos hábitos saudáveis no sentido assim, hoje é uma propaganda, né? Alguma coisa assim, consuma mais frutas de forma natural, beba mais água, né? Mas eu lá trabalho muito com a questão, assim, de resultados. São muitos pacientes. E às vezes eu faço o plano alimentar, eu não sei se realmente ele está mudando ou não. Só no retorno que eu vou saber. Então, quando ele retorna, ele fala, Luana, deixa eu te contar. Eu tô comendo fruta. Eu tô comendo mais fibras, eu tô melhorando. Eu cortei o açúcar da minha dieta. E não é porque eu falo que é pra cortar o açúcar, né? Não, eu resolvi. Não, peraí, eu fui experimentar um docinho esses dias e parece que tá muito doce, né? A gente percebe a mudança do paladar, do estilo de vida. Como eu falei no início, não é uma questão, não vai comer o morango do amor, né? De questão de extremismo. Mas se eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou, por que eu estou mudando, por que eu estou melhorando, por que eu vou me deixar influenciar dessa forma, né? Lá no Cevisa nós fizemos o morango do amor. Versão Cevisa. Versão Cevisa. Legal. E foi Legal. sucesso. Então o pessoal, nossa, que legal, amei. E como que é gostoso. Então lá a gente percebe isso. Esses dias nós recebemos um paciente, sempre no final da semana tem a finalização, né? Então eles falam, contam o depoimento e eu ouvi ele falando assim, acredita, gente, que eu experimentei um tal de grão de bico. Eu nunca na minha vida... que era o grão de bico. Nunca na minha vida imaginei que eu ia comer um grão de bico. Daí eu pensando, nossa, que interessante. E como a gente pode influenciar e impactar a vida das pessoas, né? Então entra essa questão. Peraí, o que eu estou comendo? O porquê que eu estou comendo? O porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Fala publicitária, porque existe um apelo forte aí. As redes sociais, ela vive com redes sociais. Eu ia falar isso agora, como você alface comentando. vai viralizar. Como, pastor, como? Falando agora sobre a questão da influência, né? De um tempo pra cá eu tenho percebido que essa influência nas redes sociais em relação ao que você posta da vida fitness tem crescido muito, muito mesmo. Então, como tem acontecido, né? Eles postam a rotina, né, que é muito forte isso, a rotina acordando, preparando o meu momento devocional, lendo a Bíblia, independente de ser cristão ou não, fazendo o seu devocional, e aí em seguida você já parte ali para a parte da alimentação, café saudável, aquela coisa toda, aí em seguida academia, aí em seguida eu chego em casa e ponho o horário bonitinho, aquela vida bem romantizada mesmo, bem bonitinha nas redes sociais, e isso tem pegado a galera, isso tem influenciado com muita força, né? Mas aí, quando você traz pra realidade, pra sua vida ali mesmo, real, você fica, gente, e agora? Será que eu consigo colocar tudo isso na minha vida? Será que eu consigo organizar? Porque, pelo menos, eu sou assim. Começo naquela empolgação. Academia e vida natural e tal, e saudável e tal. Aí, dá 3 meses... mas agora eu não vou conseguir ter um compromisso. Apareceu isso e isso pra mim fazer. Mas e agora? Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo me organizar? Então, isso pra mim, essa constância é muito complicado de se manter. Essa rotina não de alimentação, que eu nunca tive problema em relação à alimentação, mas a rotina fitness, de academia, de exercício físico. A gente sabe que tudo isso faz muito bem pra saúde, que é importante. Mas como manter isso? Eu tenho muita dificuldade em manter essa constância, sabe? De você ter essa vida, assim, fitness ativa mesmo, sabe? É a telespectadora perguntando. É paciente e telespectadora ao mesmo tempo. Vocês agora respondem. Quero aproveitar vocês aqui. Eu gosto de trabalhar a regra dos 2 minutos. Né? Legal. Então, por exemplo, você... porque agora eu vou fazer academia todos os dias... daí você vai uma semana, na outra você não vai mais, né? Então, a regra dos 2 minutos é o quê? Você separar a roupa. Então, seu tênis, a calça, todos os dias, deixa ali em cima, né? Eu quero beber, a meta é 2,5 litros de água por dia. Mas você tem uma garrafinha no seu trabalho? Você vai levar na bolsa, né? Então, são as pequenas mudanças, as pequenas, para trabalhar isso na sua mente. Pelo que eu falei, são gatilhozinhos assim de lembretes, né? Então, a garrafinha perto, a roupa no sofá ali pra você lembrar, alguma coisa que te lembre que você tá nesse processo de mudança. E a gente pode ser assim, mudar 1%. 1% por dia, né? Tem um livro que é Hábitos Atômicos, né? Até deixar a indicação de leitura, que o autor fala que os hábitos, eles são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Então, da mesma forma que o dinheiro, ele rende juros compostos, os hábitos, quando eles são trabalhados de maneira repetida, eles
como que eu posso me expressar? Eles multiplicam. Potencializa, né? Então isso é interessante, é um pouquinho a cada dia. Um pouquinho de cada vez. Agora, isso é feito de maneira muito prática, né? Sobre como executar. Eu acho que faz muita diferença sobre o verdadeiro motivo que tá por trás do meu desejo de comer mais saudável e de ser mais saudável. Porque o estético... Sinto muito, gente. Nós estamos tudo indo pro mesmo lugar. No final, todo mundo sabe. Sim, eu gosto do símbolo dos motoqueiros. É aquela caveira. Eu não conhecia, não entendia. Achava que era uma coisa mais, né, Mas não, é justamente essa lembrança de que somos todos iguais. A gente tem o mesmo destino, terrenamente falando aqui, né? Vamos pro cemitério. Então, comer saudável só para este fim não é suficiente. Todo cristão, independente da religião, pastor, precisa entender que o estilo de vida faz parte de ser cristão. Porque senão esse assunto não estaria na Bíblia. Em Gênesis 1, a gente tem lá no versículo 29, a gente tem, na verdade, Gênesis 1, 2 e 3, Bíblia. Os 8 remédios. Certo. Deus dá ao ser humano, Deus dá o ambiente perfeito, com todos os remédios da natureza, para que o homem tenha condições de viver bem. Respirar, ar puro, trabalhar, vai suar, vai ganhar ali vitamininha D, né? E aí ele fala em Gênesis 1:29 sobre o alimento ideal, mas depois em Êxodo tem sobre higiene, tem sobre alimentação novamente, Levíticos vai ter novamente 11, 14. A gente vai ter várias partes da Bíblia falando, a gente vê o livro de Daniel. Domínio próprio. O salmista vai falar sobre isso, Provérbios vai falar sobre isso, o tempo inteiro, a Bíblia inteira está permeada sobre princípios do estilo de vida. Então, quando uma pessoa decide se cuidar, esse motivo só vai ser realmente motivador se ele estiver baseado em algo mais além do que o que a gente está vendo aqui, do que a gente vai viver aqui. E aí eu até tenho uma pregação sobre isso, né, que eu falo às vezes quando sou convidada por aí. Por que me cuidar se eu estou esperando um céu, uma eternidade, né? E eu vou ser transformado mesmo? Então, para que cuidar, né, Isa? Para quê? Deus tem um plano. O plano de Deus é sempre salvar o homem. Desde que o pecado entrou nesse mundo, o plano é salvar. E enquanto a gente está aqui, ele deseja que a gente viva bem. Mesmo nas circunstâncias, mesmo nesse limbo circunstancial que a gente está enfrentando, enquanto o plano da redenção não é concretizado. Então a gente precisa entender que é plano de Deus que eu me cuide. E se ele tem um plano, ele dá meios. É difícil quebrar, voltando na questão inicial, é muito difícil romper com um ciclo. Então, quem sabe, você assistindo a gente foi criado num lar em que tinha refrigerante todos os domingos. Na nossa época, né, pastor? Opa. Acho que a gente é mais velho aqui. Era só de final de semana. Não tinha refrigerante à base de cola durante a semana. Era rico só que tinha. Não tinha. Mas eu lembro que meus pais... A minha mãe veio de uma família em que tinha, assim, refrigerante. Minha avó era diabética, então tinha o dela que era diet, já na época, que era bem mais caro. Então a gente cresceu vendo meus avós, mas em casa nunca entrou refrigerante. Ou seja, meus pais romperam com um ciclo. Eu não cresci com essa dificuldade. Os meus filhos veem refrigerante só em festinha de aniversário, quando são convidados. Meu filho nunca nem experimentou. Minha filha já sentiu o desejo de experimentar, experimentou numa festa. Mãe, é gostoso. Ela vai ter que lidar com essa dificuldade agora. Agora, então, romper ciclos não é simples, mas quando a gente rompe, a gente vai deixando legados. E eu acho que essa transformação, ela vai acontecendo, pastor, lentamente. Mas a motivação, ela precisa ser o cerne. Senão, ela vai ser temporária e passageira. Porque essa luta que a gente enfrenta não é contra o espelho, Isa. Isso mesmo. Simplesmente. Eu acho que o espelho vai ser um bônus. E se você estar bem consigo mesmo, vai ser assim, é um presente que vem junto. Mas o que a gente ganha, além do que se vê, não está escrito. Porque a nossa agilidade, a nossa clareza mental, a nossa percepção... E aí eu entendo quando a Ellen White fala que realmente a gente tem... o desenvolvimento do caráter está atrelado a esse consumo. Começa a fazer sentido. Porque eu preciso negar alguma coisa que eu quero muito. Renúncias, né? Eu preciso escolher alguma coisa que eu não é tão gostoso. Mas com o tempo, o hábito, ele vai tornando gostoso. E você pode vir a gostar de jiló, sim. Com certeza. E veja, controlar um apetite
uma pessoa que não controla nada vai pondo tudo para dentro. Isso vai para outras áreas da vida. Por isso que ela fala muito, né? Quem controla o apetite está preparado para as maiores tentações da vida. Então, se fala tanto de adultério, de roubar, de sonegar, não sei o quê. Mas no fundo, é quando está no supermercado, né? Aprendi essa lição. O que você traz para casa é o que você vai comer. Comer fora não é o ideal sempre, mas é quando você sai de vez em quando, ok. Mas se está dentro da tua casa, lá no teu armário, na tua despensa, tudo é ali que você vai comer. Então, quando vai no supermercado, diz assim, não compra, leva para casa o que é bom. Mas não é desafio. Eu queria, assim, ser bem realista, porque, mas claro, essa decisão, ela só vem com informação. Informação, perfeito, né? E como que a gente pode definir aqui? Obrigado por trazer a Bíblia junto. Somos aqui 4 cristãos, gente, para você entender. É bonito ver o despertamento de uma sociedade mais workout, que seja, mais fitness. Mas isso vem da Bíblia. É o povo cristão, o testemunho de Daniel lá. Sou fã, porque ele pôs o homem mais poderoso do mundo para ver assim, me põe à prova que eu vou te provar o que eu compro no supermercado do que você compra. Então, como que a gente pode despertar isso para todo mundo sair assim, puxa, esse podcast me fez tomar mais água, fazer mais exercício, tomar sol, cuidar com o que eu como, dormir melhor. Eu queria que você aqui, nesse podcast já mudasse de vida agora. Eu sei que a gente não consegue, mas vamos tentar. Como é que a gente pode motivar esse povo? Pastor, ainda falando em relação à Bíblia, tem 2 casos que me chamam muito a atenção. O primeiro é de Naamã. Naamã, tá? Né? Nós precisamos entender que Deus ele precisa da nossa cooperação. Porque quando ele foi buscar ajuda, né, Eliseu poderia muito bem ter proferido palavras e ele imediatamente poderia ter sido curado. Mas ele teve que ir lá num rio. 7 vezes. 7 vezes, o meio natural, né, a água. E recebeu a cura. Tem também a questão do cego, né? Que Jesus pega ali o lodo e coloca nos olhos do cego e ele consegue enxergar. Jesus poderia muito bem ter olhado para ele e falado assim, né? Enxergue. Comece a enxergar. Mas Deus, ele mostra ali, nós precisamos dar o pontapé inicial, né? E lá utilizar os meios da melhor forma possível. Eu sei, assim, que é desafiador, a gente tá falando sobre isso, né? E eu vejo nas pessoas o quão difícil é. Mas é possível e Deus espera de nós. Então, eu penso assim, poxa, eu vou viver mais nesse mundo, mas pra quê? Mas Deus, ele precisa de soldados fortes, né? Para levar a mensagem para as pessoas. É para isso que a gente vive mais, né? Enquanto nós estamos aqui, como a Teru falou, há um propósito de vida. E Deus quer usar a nossa vida, né? E se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, como que eu vou cuidar dele? O que eu posso fazer por ele, né? Então, a alimentação, ela é crucial nesse processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, mudança de verdade acontece quando você age, mesmo sem vontade. E só continua fazendo sentido para você se realmente acontecer essa mudança, né? E aí me fez lembrar uma situação que aconteceu com a minha avó. Ela, mais ou menos com 50 anos, ela descobriu um câncer de intestino. E ela veio para a clínica aqui em São Roque, fez o tratamento durante 21 dias. E esse tratamento, o médico deixou bem claro para ela. Falou assim, olha, se você não mudar o seu estilo de vida, sua alimentação, tudo, você não vai conseguir sobreviver mais 5 anos. E ela voltou para casa com isso, né? Falou, não, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou virar minha chavinha. E ela virou. Então, nesse período eu não existi ainda, depois de um tempo que a minha mãe me teve. Então, eu já cresci nesse ambiente, eu lembrei quando você falou da influência, né? A influência paterna, enfim. E aí, nesse período, eu vivi já com essa transformação dela. Frequentei muito a casa dela, tenho essas memórias afetivas de comidas e tal, esses momentos juntos. E a minha avó, ela mudou completamente, assim, o estilo de vida dela, a ponto de tirar carne e tudo da alimentação, porque realmente ela precisava, né? Era uma questão mesmo de saúde dela. E ela conseguiu sobreviver mais 36 anos. 36? Uau! 36 anos com essa mudança no estilo que ela fez. Ela sobreviveu mais 36 anos. E depois disso, mais ou menos com uns 30 anos, ela teve o primeiro AVC. O AVC foi um pouquinho forte, mas não derrubou ela. Ela ficou firme e forte. Depois disso, ela teve mais 4 AVCs. Mas assim, o médico mesmo falava pra ela, se não fosse seu estilo de vida, sua alimentação, você não ia conseguir sobreviver. Então eu venho dessa linhagem, desse exemplo forte dentro de casa, de questão de alimentação, estilo de vida, mudanças. Minha mãe também aplicou muito isso em casa. Então eu sou grata a Deus, porque além do estilo de vida, da alimentação, a gente consegue aprender a mais, que é sobre isso que você falou, é sobre a mente, é sobre você servir, é você estar na missão ali para poder fazer a mais. E minha avó sempre deixou muito claro isso também, minha avó e meu avô. Eles sempre foram, assim, muito
fervorosos no que acreditavam, né? Sempre adventistas, então pregava essa mensagem também do estilo de vida. E a gente cresceu com esse exemplo. Eu lembro que até hoje a gente almoçava, proibido líquido na comida, era assim. E a gente almoçava, era só 2 horas depois do almoço, podia tomar água. Claro que tinha uns primos que quebravam regras. Eu lembro. É difícil isso, né? Mas eu lembro, assim, das reuniões de família, que sobremesa era melancia. A gente abria melancia, assim, chupava todo mundo junto ali e tal. Então era bem tranquilo. E éramos felizes. A gente não tinha essa questão, ai, meu Deus, vocês são... Como vocês vivem? Deve ser chato viver essa... Não, era tranquilo. Nada muito, assim, no extremismo, né? Sempre muito controlado, tudo muito tranquilo. Então, esse exemplo da minha avó tipo, Mostra marcante. como é possível. Como é possível, exatamente. Eu gosto muito de um modelo da família Biasi, pastor Sidionil, professora Elisa Biasi, doutora Elisa Biasi, né? Escreveram certa vez que Deus trabalha num plano de adição. Então, ele usa o conhecimento que ele nos deu, o nosso esforço, e ele atua multiplicando aquilo que a gente faz. Então, eu posso até fazer um pouquinho do esforço. Quem cura, pastor, não é a água. A água é um agente da criação. Quem cura é Deus. Mas se eu não beber água, eu vou perder bênçãos. Vou convidar a doença. Gostei. E olha que interessante. Se Deus, que é Deus, que pode fazer qualquer coisa, nos curasse o tempo inteiro com seus milagres, e ele é generoso com a gente, viu? Ele faz muitos milagres que a gente não sabe. Mas se ele simplesmente operasse milagres o tempo inteiro, sem nada do nosso esforço, será que a gente ia valorizar cada coisa que a gente ganha dele? Muito provavelmente não, porque nós somos seres humanos caídos. O fato de eu me esforçar me faz valorizar aquilo que eu recebo, aquilo que eu ganho com isso. Então, existe uma didática divina nesse cuidado, nessa escolha da alimentação, nessa escolha daquilo que eu quero trazer para mim e para minha família e para quem está ao meu redor. Que é, eu me esforço, Deus abençoa o meu esforço, multiplicando as bênçãos, e essas bênçãos não ficam só para mim. A Lu falou aqui de uma coisa muito importante. Eu preciso abençoar outras pessoas. Com a minha saúde, eu consigo servir muito melhor a Deus e ao meu semelhante. Sem saúde, como é que a gente ajuda alguém? Como é que a gente trabalha sem reclamar, sem praguejar, sem... Não consegue. Então, a saúde não é um fim em si. A saúde é bênção de Deus, mas ela é um fim para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. Agora, preciso entender que a minha parte, a minha participação, ela é imprescindível e ela é planejada por Deus. Que legal. Porque se não fosse assim, ele não teria descrito na Bíblia que era para a gente lavrar o solo, que era para a gente comer daquilo que dava sementes e das frutas e dos grãos. Ou seja, ele daria tudo que a gente precisa para sobreviver de maneira osmótica. E não é assim que acontece. Então, existe essa participação, ela é didática e eu vejo, assim, muita bênção. Quando eu me esforço, eu experimento também uma nova dimensão. Quando a gente fala de mudança, pastor, é muitas vezes experimentar algo que inicialmente é sem gosto nenhum. E existem hoje também muitos movimentos que falam sobre a prática de você abraçar aquilo que não é tão gostoso assim. Um banho frio, uma comida amarga. Já ouviram falar disso? Já? Tem gente que acorda às 5 horas da manhã. Eu comecei a aderir ao movimento aí às 5 da manhã e toma banho frio na neve, no calor, independente do clima. E aí, uma dessas pessoas fazendo isso, eu comecei a seguir, observar, era um empresário de muito sucesso, e ele disse que o fato dele tomar banhos frios pela manhã dava a ele a capacidade de enfrentar problemas, buchas, que todos nós enfrentamos ao longo do dia. O cérebro entende o seguinte: se eu dou conta disso nessa hora da manhã, eu vou dar conta daquilo lá também. De um jeito ou de outro, eu vou fazer acontecer. É didático ou não é? Interessantíssimo. Muito bom. É neurologicamente didático e só pode ser divino, gente. Só pode ser divino. Então, assim, a gente precisa entender que ao experimentar uma rúcula, pastor, Certo. pode ser um momento bem, assim, forçado. Eu tô forçando, mas quando eu coloco na minha cabeça que quem planejou aquilo foi Deus e ele sabe que é melhor pra mim, Muda o mindset. eu dou uma chance. Porque quando eu não experimento, quando eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor deu, mas
não é pra mim, eu não gosto, eu não consigo, me dá ânsia. Você tá no fundo dizendo o seguinte: eu sei o que é melhor pra mim, Deus. Eu sei, mais do que o Senhor, o que é melhor pra mim. Deixa eu ficar aqui quietinha no meu canto que tá tudo bem. E eu vou enfrentar as consequências, porque a gente também tá vivendo isso, né? De ser quem você é e aguentar o que vem depois. Mas confiar que Deus sabe o que é melhor me faz experimentar e não só experimentar, criar molinhos que deixam essa rúcula gostosa. Legal, Porque Ellen White fala também sobre ser simples, mas você precisa dedicar a habilidade, desenvolver a habilidade de preparar um alimento gostoso e saudável. E ela fala que a gente precisa desenvolver a inteligência, pastor. Com certeza. É a hora de criatividade que vem junto. Criatividade. É, a nossa Então, mente não dá pra querer gosta comer uma disso. comida saudável. Por isso que você tem memórias boas, Isa, da comida da sua avó e do ambiente. Porque provavelmente não foi um palito de cenoura largado lá em cima da Sim. mesa. Que é muito gostoso, mas tem o seu lugar. Tem seu lugar. Combinações inteligentes, criativas, e isso demanda habilidade. É do dia pra noite? Não é. Eu preciso desenvolver. Eu vou fazer meu pão integral, ele vai ficar ruim 10 vezes às vezes. E meu marido vai querer jogar ele na parede porque ele vai estar uma pedra. Mas eu vou persistir, onde que eu errei? Próxima vez eu vou fazer diferente. Persistir. Persistir, entendendo que o plano de Deus é melhor do que o meu. Gente, que coisa mais especial vocês aqui. Eu acho que você tem que aproveitar, né? Um convite como esse, uma conversa sincera. Temos ali um tempinho. Eu queria agora, por curiosidade, perguntar a vocês, né? A gente assistindo aqui, gente, mas elas são perfeitas. Elas são perfeitas. Eu vou começar né? Então já contei qual é o meu ponto fraco. Tomar água. Pra mim, água, eu usei isso. O pessoal que trabalha comigo sabe. De vez em quando eu chego lá com uma garrafa de 2, essas grandonas de tapoeira ali. E ainda é verde, pra todo mundo saber que é neon. E aí ele fala, se você tomar isso aqui, tá pronto o dia. E é louco, quando eu tomo isso aqui de manhã, no almoço eu não faço questão de suco. É louco, eu falo assim, a gente sabe, eu tenho 50 anos. Ai, que vontade de um suco na refeição. Toma 2 litros de manhã ali que você vai chegar na refeição. Não tô com sede. Enfim, mas o meu ponto forte não é 5 da manhã ir pra neve, vocês sabem, né? Eu Sim. acordo cedo, então pra mim não é problema, que agora eu vou contar da minha esposa que toma aguinha, mas gosta de dormir mais, tá? Eu Não 5 é da nenhum manhã tô pecado acordado. dormir mais, Não, viu? Não, Ellen? a Sonzi, A não, gente é tá a contigo. princesa, As é a mulheres Cinderela. precisam dormir. Porque eu 5 da manhã já tô ligado à tomada, vou pra academia e faço uma natação 5h30, 1 hora todos os dias. Olha! Todo dia nadando. Isso eu consegui. Não tá mais pedalando? Não, pedalando começou a dar um impactozinho ali. Então eu falei assim, a natação, cara, encontrei aqui a aguinha boa. E pra mim é fácil. Então é fácil. Pastor, como é que se 5h30 da manhã vai nadar? É o meu metabolismo, é o meu jeito. Minha esposa tem que achar um outro horário de exercício pra ela. Mas aqui, ó, meu ponto forte, nadar. Meu ponto fraco, água. E de vocês? Eu tô curioso pra ver. Nossa, os 2 Vixe. pontos dele estão relacionados Então. à água, né? É verdade. Eu comida tá passando, mas é eu. E vocês têm alguma luta, alguma coisa que fala assim, pra mim é fácil isso, mas isso pra mim é meu ponto fraco, de lutas, né? Ixi, eu tenho um Não, monte. Eu ia nutricionista falar, não tem ai. ponto fraco nenhum, né? Tenho, Só gosta tenho de sim. comer as coisas de Deus, assim, não tem tentação. Eu tenho uma coisa comigo que eu não gosto de pedir para o outro fazer algo que eu não faço. Perfeito. Nossa, me angustia. Porque é fácil você falar, vai fazer exercício, bebe água, faz isso aqui, vou passar uma listinha pra você, mas eu não pratico. É meio, Exatamente. né, contraditório. Então, assim, pra mim, o difícil é a atividade física. Física, olha aí. Mas eu tenho feito, gente. Sim, se força. Com muita luta, eu acordo cedo pra enfrentar aquele dia. Às vezes eu chego só à noite em casa, eu penso, eu vou fazer pra que eu tenha mais energia. Porque a atividade física, a gente pensa, não vou fazer porque o dia já é cansativo, eu vou ficar mais cansada. Mas eu sei que é o contrário que isso vai acontecer, né? Sono muda Eu vou tudo. fazer porque eu tinha dificuldade pra dormir, então eu vou fazer atividade física pra cansar mesmo meu corpo de verdade pra poder dormir bem. Então, o exercício é bem difícil, pastor. É tua luta. A luta é diária. Agora, a tua alimentação é mais tranquilo. É. Eu consigo, né, preparar, como num lugar que já Tua tem dieta uma é alimentação saudável. Então, é mais Não fácil. é tua luta, mulher. Não é. Tá não. bom, vamos lá. Compartilho, Luta viu, e Lu? virtude. Compartilho. A minha dificuldade é exercício físico, com certeza eu tenho muita dificuldade. Alimentação não muito, tirando o açúcar. O açúcar é ainda uma coisinha que me pega. Mas o sono também, não tenho dificuldade nenhuma em deitar, Legal. dormir cedo, acordar cedo, tranquilo em relação a isso.
Mas o exercício físico hoje tem sido a minha luta, mas eu tenho tentado, tá? Tô conseguindo. Alguns dizem que eu fico só 20 minutinhos na esteira, eu ia falar sabe? sobre isso, porque, gente, cuidado com os grupos de WhatsApp que você participa, porque quando você vê, a pessoa tá querendo levar a sério, e Não todos pastor. os outros que O eu tô no pastor é mesmo grupo, testemunha. é bullying, é É meme, é bullying, figurinha, pastor. ela tá tentando Obrigada, fazer pastor, o bem, eu tô e os tentando. amigos Anima. da onça... Os amigos não ajudam, e né, esteirinha amigos? só 10 minutos, tô acusando vocês Aham. tudo aí. Viu? Obrigada, viu, pastor? É um desafio, né? Coletivo, É um né? Não desafio. adianta, as mudanças... Mas a gente tá junto pra poder se animar, né? Estamos legal. aqui firmes e fortes. E aí, Deru, você tem na perfeita, Eu não tem tenho. luta nenhuma. Vamos escolher por ordem, aí tem várias. De comida, vou falar por setor aqui rapidinho. Alimentação, eu tenho um paladar bem aberto. Eu não gostava de coentro, aprendi, né? Vida e saúde não teve jeito. Hoje eu amo Tá bom. piqui, como tudo quanto é Olha coisa isso. diferente. Acho que não tem algo que eu não gosto. Tofu, amo de paixão, todos os feijões. Dependendo da combinação, é claro, dependendo do tanto de cozimento, isso pode ser transformado. Mas de alimentação, eu acho que meu pecado é sal e gordura. Eu trocaria fácil um sorvete por uma pizza. Olha aí. Gosto. Então eu tenho que me frear, né? Mas eu acho que, em geral, eu acho que o remédio mais difícil, natural, de ser seguido, observado, é a temperança. Eu nunca fumei, nunca bebi. Ok. Não é nesse sentido, mas eu acho que a temperança, hoje em dia, é uma coisa difícil de se fazer, porque a gente vive num momento de muitos extremos. Ou você é super fitness e você é louca da academia e faz tudo e tal. Gostei disso. Ou você assume que é sedentário, não vou quando eu quiser. E minha dificuldade é trabalho. Assim, é uma coisa boa, né? Sim. Trabalhar é uma coisa ótima, mas se eu não cuidar, eu acabo exagerando. E eu sei que isso é uma coisa que rouba tempo da família, rouba a qualidade de vida, e agora perto ali da menopausa, né? Tô longe ainda, espero, mas estou caminhando para. Isso tem cobrado um preço mais alto. Então, a temperança é uma coisa louca, porque quando você acha que tá no caminho certo, você pode estar resvalando muito para um lado, né? Então é isso. Obrigado, mas eu acho que a luta é grande para todos. Eu queria desmistificar um pouquinho. Vocês foram generosas em abrir o coração. Porque quem vê você na televisão, vê você na clínica, gente, não tem problema algum. Elas não estão sabendo da minha vida. Gente, não cai do céu. Todo pastor tem problema, nutricionista tem problema, apresentador tem problema, gente da rede social tem. A gente, cada um. E o diabo é diabão mesmo. Ele sabe colocar na gente. Ele vai colocar aquele teu problema, aquele sono, aquela vontade de não tomar água, ou aquela influência que te desmotiva. Cara, é incrível se você não tem a vontade e não percebe como é bom, né? Agora eu gosto da gente espiritualizar esse negócio. Aqui não é um podcast fitness, é um podcast de saúde com Deus, com Bíblia, com princípio. Eu achei muito forte isso. É Deus que nos dá esse exercício, essa água, esse sol, essa alimentação. E é uma maneira de adorá-lo, uma maneira de honrá-lo, uma maneira de agradecer o sacrifício. Então, você que é cristão, que celebra tanto a morte de Jesus, então ele morreu por você para você viver por ele, não para você morrer também, né? É para você viver bem. Ele morreu por você para você viver com saúde, com nutrição, pele boa, motivação, sabe? Vontade de trabalhar, vontade de ser feliz. E se alguma coisa tá puxando, né, um índice para baixo, né? Você falou uma coisa muito legal, Teru. Menopausa, às vezes uma situação, procure um médico, procure um nutricionista, vá atrás de um especialista. Mas você tá vendo que não tá normal, teu estado de espírito, de humor, de vontade. Gente, a vida saudável, ela obrigatoriamente é um testemunho cristão. Então não dá para ser cristão sem testemunhar com uma vida saudável. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser palitinho, porque daí tem metabolismo que dá um outro estudo, há uma outra coisa. Cada um tem o seu DNA, então não é a forma. Mas eu estou dizendo o seguinte, todo cristão tem alguma maneira de testemunhar com a saúde. Senão tem que repensar sua relação com Deus, né? Gente, tá acabando o tempo, vamos lá fazer a nossa fotinho, eu quero ouvir a conclusão de vocês ainda. Essa fotinha especial que a gente guarda aqui, ó, no mural, todo mundo que vem. Que honra. Obrigado, Jaque. Temos um tempinho, quero ouvir. Tem algum ponto que vocês querem aqui trazer à tona, que vocês lembraram, às vezes prepararam? Puxa, se der um espacinho, quero dar um toque nisso. Aqui é diálogo aberto. O que vocês estão lembrando? Fala, Lu, tá na ponta da língua. Vamos lá. Tô olhando o tempo. Não, algum recadinho. Não, tem 9 minutos ali. E pode passar. O bom do podcast não é ao vivo. Nós podemos até 2 horas de podcast aqui. Mas Meu o que às vezes diretor tá vem? ouvindo. Vamos ver se ele vai me liberar uns minutinhos aí, hein, Danilo?
Mas eu vou falar bem rápido. Não. Tem um livro que se chama Zona Azul. Também outro livro, né? Para indicação aí para vocês. É muito legal esse livro. E o autor, ele fala de um estudo que foi feito por 14 anos com 34 mil adventistas. E eles destacaram, na prática, né? Ali, o que as pessoas viviam tanto, assim. E ele destacou 5. Primeiro, a base da alimentação eram de vegetais, né? Pouquíssimos laticínios e peixe. Segundo, não fumavam. Terceiro, consumiam ali uma porção de nozes de 4 a 5 vezes na semana. Bebiam bastante água, entra a questão da água aí também. E praticavam atividade física e mantinham o peso adequado, né? Então eu fico pensando assim, são questões que a gente não tem muito tempo de falar sobre cada uma delas, né? Mas a alimentação não é o único. Então é um pilar, né? Então preciso utilizar ali de outros meios para ir ter saúde. Então essas pessoas, elas viviam 10 anos a mais do que os adventistas que não praticavam essa filosofia mesmo, né? De vida. Isso eu acho bem interessante, bastante, né? Você vai fazer questão, tá com 20 anos, não, vai fazer questão de 2, 3 aninhos, você briga pela vida. Mas chegando o momento, você está investindo a longo prazo no tempo que você vai ter. É muito forte isso. É muito. Viver 7, 10 anos a mais por causa de uma comida que você dos 30, 40 aos 50 comeu. Eu estou planejando meus 60. Eu brinco, isso é com 50, que eu estou fazendo meus 60, meus 70. Então vou nadar, vou fazer o que eu posso. Tô indo contra a corrente, tô tentando segurar o relógio. Até beber água ele tá, gente. Hoje Então, não, porque é obrigatório, senão vai ficar lá com um monte de pedra no rim. Então, é um monte de situação que você pensar assim, gente, não é fácil. A gente queria deixar bem claro, não é fácil. Tá? Cada um vai ter o seu problema enorme e a tentação de não mexer. Mas um negócio desse pra mim é um testemunho lindo. Não é porque o adventista do sétimo dia é melhor que todo mundo, não. Jamais. O nosso jeito de estilo saudável, aqueles que fazem, porque também pode ter do teu lado um lá que não é exemplo de nada. Agora, quem segue isso, esse sistema de exercício, de nozes, castanhas, comida boa, assista o Vida e Saúde, coisa linda, vem aqui para a Clínica Você Visa, você vai mudar de vida. É um apelo que eu faço porque muda. E faz bem, né? Muda. É interessante que ele pergunta para uma senhora, esse mesmo autor, né, do livro, uma senhora centenária, icariana, né, lá da Grécia. Ele pergunta assim, como que você chegou na idade que você chegou, né? E ela diz assim, nós simplesmente esquecemos de morrer. Eu achei até meio engraçado. Porque eles vivem um dia de cada vez de forma simples. E hoje nós vivemos de uma vida tão corrida e preocupados, preocupados, angustiados com o dia de amanhã, mas Deus, ele está lá todos os dias, né? Então, eu achei bem interessante. Que mais estão lembrando? Alguma coisa, Terô, dos tantos programas? Filipenses 2, verso 13, tem sido, assim, de muita ajuda para essa mudança, pastor. Porque quando a gente encara as consequências de uma alimentação que tá por trás das doenças que mais matam no mundo hoje, as doenças do coração, os infartos, as doenças diabetes, colesterol, a gente pensa assim que é impossível mudar. A gente tem que lutar contra uma indústria. As nossas crianças veem uma propaganda que ela é absolutamente... a gente não consegue combater. Tem que dar uma alienada. Mas aí Filipenses 2:13 diz o seguinte: sou eu que eu efetuo em vocês tanto querer como realizar. E eu tiro do contexto, pastor, porque se ele pode mudar o meu desejo pela batata frita ou por qualquer outra coisa, porque a gente, hoje em dia, eu estava pensando aqui enquanto falava com vocês, o que a gente faz, naquilo que a gente mergulha, pode ser alimentação, pode ser o trabalho, pode ser qualquer outra coisa. A gente, na verdade, está tentando fugir de uma dor, escapar de algo que talvez esteja difícil demais de encarar. Mas a gente está buscando no lugar errado. Nossa. Não é na fuga no meu trabalho que vai essa distração não vai ser suficiente. Mas quando eu conheço alguém que pode atuar no meu querer, no meu desejo, eu não me resta mais nada a não ser entregar a ele. Senhor, faz o que o Senhor quiser desse desejo, então, porque eu não posso. E ele vai me ajudar a realizar aquilo que parece uma montanha intransponível. São pequenos hábitos, é uma coisa por dia. Se hoje eu conseguir... Tem gente que não bebe nem um copo de água por dia, mas se hoje eu conseguir beber metade, ele me ajudou. E a gente pode fazer mudanças incríveis. Eu sou prova disso. Muitas coisas que eu experimento na minha vida, que na criação dos filhos também isso é uma escola, né?
eu percebo Deus atuando no meu querer e Ele muda, gente. Eu já conheço gente que deixou de fumar do dia pra noite porque Ele atuou nesse querer. Olha a dificuldade de deixar um hábito que tá relacionado com tantas outras coisas, né? Então, eu levo comigo. E esse verso tem sido realmente minha força, minha ajuda. E tantos outros na palavra de Deus, né? Isaías, a gente vê um verso que diz que Ele vai estar por trás, uma voz por trás, dizendo pra gente não ir para a esquerda, ir para a direita. Então eu desejo ouvir essa voz. E quando eu cuido da alimentação, eu tenho maiores chances de calar um pouquinho o barulho externo e ouvir mais aquilo que Ele tem colocado. Então, eu acho que é isso. Não depende da minha força. Depende da minha entrega. Entregar o desejo e aí Ele vai colocar em mim essa força tão necessária para cooperar com o divino. Que bênção. Obrigado, vocês, bênçãos. Gente, Bênção. vai falar o quê, Isa? É agradecer Nada. a Deus por vocês, Imagina. por essa maneira Pode sincera, falar, franca. Isa. Não, é bonito. Só Isso acrescentando aqui. Isso nos emociona, nos impressiona, porque esse é um programa que a gente abre tanto a Bíblia para outras polêmicas, questões éticas, questões de relacionamento, questões doutrinárias. Mas esse é um assunto para a gente trazer também para o centro. Isso aqui é testemunho. E eu vou pegar a frase das duas, né? Achei lindo isso, porque você pode fugir da morte, que é essa pessoa louca, desesperada, numa vida maluca só para fugir da morte, ou esquecer da morte, que é você viver com Deus, as promessas, é você viver uma eternidade. Então a gente esquece da morte quando você pensa na vida. Eu gostei demais disso. E é esse bom humor que tem que ser numa dieta. Então eu vou caminhar, pastor, hoje eu vou fazer 1 quilômetro, 500 metros, vai. Não é porque você está fugindo da morte, não é porque senão eu vou morrer. É porque você está vivendo a vida. É porque eu vou viver. E aí é sorrindo, é conversando, é brincando, sendo simpático, feliz. Tinha muito mais tempo pra gente, muita coisa pra conversar, mas eu vou pro QQQ final, tá? O que é o QQQ? Que bom, que pena e que tal? Só isso. Vou começar com a Isa, você não veio aqui, mas sempre vi os outros fazendo, vai dar o Assisti exemplo. todos. Né? Porque é aquela coisa assim, que bom o quê desse assunto todo? Que pena o quê ainda pra gente sair pensando? E depois o que tal é olhar pra câmera e aí sim, dona Teru, deixar um recadinho e vocês aí vão ser apresentadoras de TV também, olhar pra câmera e deixar um recadinho pra quem tá nos assistindo. Vamos lá, Isa. Vamos lá. Que pena. Que bom. Que bom. Ó, Que bom. Que existe orientações, que existe aqui pessoas, né, tão incríveis na área para poder nos orientar em relação a este assunto tão importante. E o que pena, que existem pensamentos intrusivos aí que acabam tirando a gente desse foco, né, que acaba tirando a gente dessa reta e levando a gente para o outro lado. E que tal? Hoje é sexta, começar essa rotina na segunda-feira ou no domingo, não espera a segunda, comece no domingo, essa mudança total de vida na sua casa, na sua família e para você mesmo também, né? E seguindo o propósito de Deus, claro. Até já sabe quando sobe o podcast, que é toda sexta-feira, então isso aqui é quem cuida do YouTube, ela sabe. Foi a única que falou, hoje é sexta, gente, tá tudo certo. Obrigado, bem, né? Thaisa. Vamos lá, Luana. E aí? Que bom. Vamos lá. Que bom que Deus, ele deixou orientações para que pudéssemos viver mais, viver melhor. E esse é um propósito dele para nós, né? Que bom que eu posso fazer diferente, que eu posso escolher cuidar da minha saúde, da minha alimentação e fazer essas escolhas diariamente. Que pena. Que pena. Que pena que existe muita divulgação sobre hábitos, sobre uma alimentação que não é aquilo que Deus deixou, né? Que pena que existe isso. É algo que é nocivo, né? A influência também negativa, que pena. Que Próximo. Que tal? Que tal? Que tal fazer diferente? Começar, né? A mudar o hábito diariamente. Buscando ajuda, buscando auxílio profissional, né? Orientação, como você falou, né? Como existe orientação hoje para nos auxiliar? É isso. Bom, obrigado, Luana. Vamos lá. Que bom, primeiro, é Vamos isso? lá. Isso. Que bom que que bom que a gente tem a chance de fazer alguma coisa. Não só receber, né, essa orientação, não só, mas fazer, ser parte. Eu acho que isso é muito valioso. Que bom. Que pena que eu pisei na bola no passado, que você pisou na bola no passado, ontem, talvez Isso. hoje aí. Que legal. Mas, ainda assim, isso que aconteceu, isso que ficou lá atrás, pode ser uma ótima oportunidade de fazer diferente. Que tal? Que tal, então, começar com alguma coisa pequena?
alguma coisa pequena hoje, não vai deixar para o domingo, não vai deixar nem para amanhã. Agora, isso aí. Hoje, o que você vai fazer hoje? Não tô falando pra você jogar fora aí os seus planos de jantar aí, se é alguma coisa que você sabe que é nocivo. Mas você pode escolher hoje cultivar no seu pensamento algo que você quer entregar para Deus. Então, a minha proposta para você é entregar algo específico. E não só ser específico, mas o jeito que você pretende entregar para Ele. Por exemplo, eu quero entregar para Deus o meu vício no chocolate. Pode ser essa a sua questão. Como que você vai fazer isso? Hoje eu não quero comer aquele chocolate que está na minha gaveta, que eu já tinha planejado, ou que eu deixei ela para caso de emergência. Então, hoje é uma oportunidade. E quando você faz isso, pode ser pequeno, você não vai comer, dá para alguém, tira da tua frente, não compra mais, você vai estar um pouquinho mais forte para amanhã tomar uma decisão um pouquinho maior. Então, hoje começa pequeno, com alguma coisa específica que você escolher, entregar para Deus. Lembra disso, entregar para Deus primeiro, antes de fazer o meu esforço pessoal. Gente, vocês pregaram, isso é sermão com o estilo de vida com Deus. Obrigado. Acho que você entendeu aqui. Ninguém aqui com desequilíbrio. Elas usaram várias vezes a palavra equilíbrio, sem estresse. Mas é uma clínica lá que eu fico. É aqui a TV, não pode nada. Não. Todo mundo aqui tem luta, tá bom? Todo mundo tem. Então, se há uma coisa que a gente quer deixar aqui no inverso, representando nosso comportamento, nosso estilo de vida saudável como adventistas do sétimo dia, é que há equilíbrio. Aqui ninguém é fanático, ninguém é terrorista do garfo. Pelo contrário, é equilíbrio com as lutas, mas com Deus, gente. Obrigado por esse momento. Nós vamos fazer hoje um brinde de água. Aqui, ó. Brinde de água, gente. Só tem água aqui, tá, gente? Não tem mais nada que água. Você bebeu tudo já? Tudo é água aqui, ó. E eu penso que vocês 3 vão ganhar uma caneca dessa, porque é a lembrança do nosso inverso. Lá embaixo tem na caixinha bonitinho. Obrigado por vocês, tá bom? Você curtiu? Então você compartilha, você comenta, você concorda, discorda, mas passa esse programa pra frente, porque aqui foi papo bom e eu quero ver qual é a mudança que você vai fazer a partir de agora. Comenta aí com a gente e a gente se encontra, tá bom? No próximo Inverso. Até lá.